Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Propósito. Hoje eu vou entrevistar e bater um papo com um cara que eu admiro muito, acompanho ele há 20 e poucos anos, nada mais nada menos que o meu irmão, Thalisson Dias, um cara super empreendedor que tem uma história de vida linda. Eu sou suspeito a dizer, mas aqui a nossa ideia é que ele compartilhe com vocês a trajetória dele na sua infância, na sua juventude, durante a faculdade, os desafios, mostrando que sair sempre da zona de conforto foi uma das coisas que fez com que ele tivesse o sucesso que ele tem hoje. Em seguida, ele vai falar um pouco sobre os medos e o porquê que ele largou a profissão dele. Ele que é engenheiro agrícola ambiental, que tinha sucesso dentro de sua área de atuação e largou tudo para apostar num novo projeto. Ele que participou da Universidade da Matrícula, do Flávio Augusto, e hoje está começando um projeto novo que é a sua própria unidade da WhatsApp em Teresina, no Piauí. Thalisson, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, se apresenta aí para a galera e manda seu recado. Show de bola! Bom, ele já me apresentou, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse papo, né? E estou muito feliz pela oportunidade. Meu nome é Thalisson Camilo Dias, tenho 28 anos, mais precisamente. De formação sou engenheiro, mas atualmente sou empresário do ramo da educação. Eu alfabetizo adultos ajudo eles a se tornarem fluentes em inglês em 18 meses, através do projeto da WhatsApp. Atualmente, estou aqui com minha franquia em Teresina, no Piauí, no Nordeste. E aí a gente vai poder contar aqui como é que foi toda essa trajetória, por que e como eu vim parar aqui, sendo que eu não sou natural de Teresina, Piauí. Legal. Então, começa compartilhando pra gente um pouco da sua juventude, dos desafios que você enfrentou até a sua formação, chegando mais ou menos à sua maturidade profissional, no seu primeiro emprego, e um pouco da sua trilha empreendedora ao longo da sua vida, ou se não foi tão empreendedora nesse meio tempo, quais foram os fatores que formaram seu caráter e fizeram com que você tivesse essa personalidade hoje? Desde novo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Então, sempre fazia muitas amizades, conversava com pessoas muito diferentes do meu perfil. Então, eu sempre fui aquele moleque que era amigo do nerd, era amigo do cara mala, do cara zoador, do cara mais estudioso. Enfim, eu tinha uma capacidade de permear bem em diferentes perfis de pessoas. Então, eu era um cara gregário, sempre fui uma pessoa que juntava esse mix, esses estilos de pessoas variáveis sempre ao meu redor, né? Então, quando jovem, sempre fui uma criança muito tranquila, comunicativa, participava de tudo que me era proposto. Então, sempre busquei o esporte como meio de expressão, sempre estudei bastante, sempre tive boas notas, né? Graças a Deus tivemos uma educação muito boa e nosso senso de propósito sempre foi muito grande, né? Porque a gente era de família pobre, então a gente tinha que mostrar para que vem no mundo. Então, sempre foi aquele aluno bolsista que ganhava bolsa ou através das notas ou através da questão do esporte. Esse foi o período infanto-juvenil, né? Que eu fiquei em Vilhena, Rondônia, onde eu sou nascido, né? No estado de Rondônia. Depois disso, começou a época da juventude, da pré-fase adulta, digamos assim, que é a época da faculdade. Então, como a nossa família tem esse perfil, tanto você como nossos pais, que não são de origem de Rondônia, nós somos extremos caçadores de oportunidades, né? Então eu fui buscar minha primeira oportunidade de vida e foi minha primeira ruptura, minha primeira saída da zona de conforto, fazendo uma graduação longe da minha família. Então, fiz em Sinop, no Mato Grosso, engenharia agrícola e ambiental. Fui a primeira turma do curso, né, da Federal lá do Mato Grosso, da UFMT, e sempre ali, sempre sendo iniciante em tudo, sempre sendo o primeiro, sempre buscando me destacar. Participei de todas as experiências possíveis, desde monitoria, dar aulas, né? Desde participar do processo de pesquisa,
Tive veia empreendedora também na faculdade, então administrei um jornal, fazia parte comercial de um jornal universitário chamado IAUFMT, buscava fazer eventos, buscava me conectar o máximo possível com pessoas, né? E essa foi a minha trilha ao longo dos 5 anos. Concluí, graduei, sem reprovar, porque nossa base sempre foi os estudos como prioridade. E aí essa veia de fazer coisas variáveis, ter amigos variáveis, com personalidade diferente, sempre manteve na minha característica e na minha trajetória, né? Tanto que hoje eu vejo que isso foi muito positivo. Todas as experiências que eu tive, por exemplo, eu organizei um evento para 2.000 pessoas, e foi um fracasso. e tivemos prejuízo, mas foi uma experiência que eu tive de saber gerir fornecedores, gerir problemas, tive problemas em diversas áreas, né? Mas foi muito importante naquele momento. Então, várias trajetórias na época da graduação me ajudou a pôr a cara a tapa, entende? Então, foi um período onde teve insights empreendedores, atitudes empreendedoras, por mais que eu não era dono de uma grande empresa. Participei de empresa júnior, participei de vários projetos, sempre ao lado de pessoas boas. Eu sempre fui um cara que não era o melhor de todos, não era o melhor em nota, não era o melhor nisso, naquilo, mas eu sempre sabia que existiam os melhores. Eu buscava trazê-los e deixá-los perto de mim, porque eu mais eles, a gente construía algo positivo e produtivo, né? E aí, depois desse período aí de graduação, foi onde eu comecei a trabalhar, comecei a ter a realidade profissional. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma multinacional, né? Uma empresa chamada Kepler Weber. Tive de novo que sair da zona de conforto, morar em outro estado, com um contexto totalmente diferente, foi morar no Rio Grande do Sul, né? Morando no Rio Grande do Sul, eu aprendi muitas coisas, respeitar a outra cultura, aprendi a viver num sistema diferente. Então foi mais de um momento que eu tive que desconstruir os meus hábitos, desconstruir as minhas crenças limitantes e me abrir para uma nova oportunidade. Então foi o primeiro processo trainee que eu participei. Eu era o único de outro estado, o resto era tudo gaúcho. E aí eu tive êxito lá, fui aprovado, fui selecionado e comecei a trabalhar de primeira. Então não tive problema de emprego, não tive dificuldade nenhuma. Comecei a trabalhar na maior empresa naquela época, no segmento de armazenagem, que é uma das principais áreas da minha formação, né? Cara, fantástico. Então, assim, destacando então alguns pontos que você falou. Primeiro, facilidade de se comunicar e lidar com pessoas de diferentes realidades sociais e de diferentes contextos, né? Conexão com outras pessoas. Depois você comentou que na época da faculdade, além de ser um bom aluno, que era o básico, o mínimo necessário para você passar de ano, você se envolveu com atividades extracurriculares que, de alguma forma, desenvolveram as suas maiores capacidades, que hoje são a parte de comunicação e vendas. Então, durante a faculdade, paralelo ao estudo formal, você geriu uma empresa, você iniciou projetos como eventos, festas e outras atividades, fatores que te trouxeram habilidades que hoje te beneficiam como comercial. Destacando, sim, a importância da pessoa que faz faculdade, mesmo que ela faça, buscar conhecimentos complementares. Porque uma grande dificuldade das faculdades hoje é passar esse conhecimento que a vida nos pede, que é inteligência emocional, comunicação, inter-relação pessoal, vendas e muitos outros. Em seguida, você fala sobre sair da zona de conforto, sair de Rondônia, ir para o interior do Mato Grosso, onde você não conhecia nada nem ninguém, e num segundo momento, sair do Mato Grosso, onde você já tinha um contexto social muito bem estabelecido, e ir para o sul do Brasil, onde com certeza você pode ter sofrido algum tipo de preconceito, rejeição, ou até mesmo resistência cultural, e você enfrentou isso de uma forma muito, muito louvável, né? Então, esses fatores que não estão ali na trajetória convencional da faculdade, se você for analisar, é o que mais faz a diferença no seu perfil comercial hoje, na sua relação com as pessoas, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a mentalidade de quando você saiu do interior de Rondônia versus o Thales de quando ele saiu da faculdade e foi para o sul,
e o Thales, que saiu do Sul e veio para o Mato Grosso do Sul no início da sua carreira. Saindo de Rondônia, eu era um cara muito dependente ainda, né? Dependente, minha personalidade não era tão bem formada ao ponto assim de dizer, olha, eu sabia o que eu queria, sabia para onde eu queria ir. Durante muito tempo da minha vida eu copiava pessoas, né? Às vezes um primo que eu admirava, até você mesmo que era meu irmão. Então eu começava a seguir passos de pessoas que eram referências para mim e continuam sendo, só que acabava que não era de certa forma a minha mesma a minha história. Não era construindo e dizendo sobre mim mesmo, né? Mas foi importante também seguir alguns passos para me aprender algumas coisas, como, por exemplo, que você tem que encontrar a sua própria forma de fazer as coisas. Ninguém é igual a ninguém, todos nós temos um potencial que Deus nos deu, cabe a nós aproveitar ou não. E eu fico triste quando eu vejo que as pessoas não aproveitam seus potenciais, né? Então, a mentalidade de Rondônia para Mato Grosso. Então, realmente eu era uma pessoa limitada em termos de visão de futuro, tinha um pouco de medo do novo, né? E aí, ao fazer esse processo, essa transição, eu já evolui muito porque eu fui para uma realidade diferente, que me provou. E aí, rapidamente, a minha mente, que é muito flexível, ela se adapta, né, ao local. Porque eu entendo que nós temos que ser camaleão na vida, né? Se a gente não se adaptar, não aprender a gostar do lugar, não entender que não é que um lugar é melhor que o outro. O local tem coisas diferentes do outro. E que não importa o local, importa é o que a gente está fazendo, como a gente está pensando e o que a gente está buscando, né? Então eu evolui muito em relação a isso. Quando eu fui do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, houve novamente um momento de você desconstruir aquilo que eu acreditava, do que era bom, do que era um lugar gostoso de morar, porque eu já estava adaptado a Sinop, eu gostava de lá, eu achava que lá ia ser meu futuro, enfim. Aí eu pego e vou para um contexto totalmente diferente. Então, minha mente novamente reseta e eu passo a entrar num novo contexto que me estimula, que me prova, que faz eu entender que lá a mente é um pouco diferente, lá os hábitos, a alimentação, o clima. Só que rapidamente, como eu sou um cara muito flexível, e essa é uma das principais características que eu tenho, rapidamente eu consegui ajustar as coisas na minha cabeça e entender que agora era o novo Thaleson. Então eu me sentia como se fosse assim, uma cobra que está sempre trocando de pele, né? E por motivos nobres, né? Sempre em progressão. Então eu me sentia trocando de pele sempre. Cada vez que eu ia para uma região nova, eu me despia do que eu achava que eu era, o que eu achava que eu sabia e estava pronto para experimentar o novo. Essa capacidade que você tem de mudança e adaptabilidade, você acredita que é um dos fatores do sucesso do momento que você vive hoje. Então, sair da zona de conforto, não ficar com coitadismo ou lamentação, aceitar a mudança e tentar se adaptar e se transformar da melhor forma possível. Como você mencionou, ser camaleão. Comenta pra gente aqui agora um pouco sobre a fase do Rio Grande do Sul, os aprendizados de estar numa multinacional e depois rapidamente sobre a fase que você passou novamente em Rondônia, no Piauí e no Mato Grosso do Sul, atuando numa multinacional, depois atuando em outra empresa que também tinha uma grande relevância no seu mercado, culminando na sua mudança de chave mental, onde entrou o hábito da leitura, a mudança de alguns paradigmas aí na sua cabeça. Show de bola. No Rio Grande do Sul, eu tive acesso à liderança, né? Foi quando eu comecei a entender que é muito importante a gente se conectar com bons líderes. Então, lá no Rio Grande do Sul, eu tive bons líderes, né? E eu sempre fui um cara que escutei muito, eu sempre escuto muito as pessoas, eu sempre busquei aprender com quem sabe mais. Aí eu sou um cara sempre aberto a melhorar, a mudar. Então, nessas transições, e principalmente lá no Rio Grande do Sul, eu sempre tive comigo que não são as pessoas que precisam mudar, eu preciso mudar, certo? E essa capacidade de mudar eu sempre cultivei dentro de mim. Então eu fui bem mentorado, fui bem liderado, fui bem treinado por pessoas que sabiam mais que eu, pessoas que eu admirava, que eu respeitava. Isso me permitiu
a representar a empresa em vários estados. Então, realmente, eu voltei para Rondônia, que é de onde eu sou origem. Depois, eu peguei a região do Mato Grosso para atuar pela empresa, sabendo que a empresa, as pessoas que me treinaram, tinham total confiança em mim, né? E, nesse período, eu sempre buscando me encaixar, assim, buscando meu norte, buscando saber o que realmente era meu propósito de vida. Eu comecei a sentir nesse período já que aquilo que eu estava fazendo, que no departamento que eu estava fazendo, não era o departamento onde eu conseguia dar meu máximo, não explorava meu máximo potencial. Foi quando eu decidi ir me candidatar para a área comercial. Eu entendia que quando eu visitava um cliente, eu gostava muito de ficar conversando com o cliente, gostava de entender a visão do cliente, gostava de saber o que ele estava pensando. Sendo que nessa época eu era numa parte operacional, que é uma parte incrível, uma parte linda, porém não tinha a ver com a minha personalidade, né? E aí eu fui descobrindo isso e buscando, surgiu uma oportunidade na empresa. E a oportunidade era única, num local que ninguém queria ir na época, que era assumir a região do Piauí, né? Em 2015. E eu simplesmente sabia mentalmente e dentro do meu coração que eu sou um cara comercial, eu precisava ser comercial. Foi quando eu decidi ir para o Piauí, peguei meu carro em Brasília, fui dirigindo sem saber como que era o Piauí, não fazia ideia, né? Não fazia ideia nem como que eram as coisas, só pesquisei um pouco na internet. Como toda internet, toda mídia de um local distante, não são coisas boas que aparecem, mas mesmo assim eu fui sozinho. E cheguei no Piauí, eu morei 1 ano e meio a trabalho na área comercial e tive uma grande experiência de conhecer um estado diferente, um estado novo, que as pessoas fora desse estado não conhecem. Quando sai na TV é só coisa ruim, mas eu descobri muitas coisas legais nesse estado. Ah, legal. Então, e com certeza foi nessa fase que nasceu a sementinha do projeto que você está desenvolvendo hoje, que a gente vai falar mais para frente. Comenta aí um pouco sobre a mudança de mentalidade, a mudança de chave que te deu. Depois de um determinado momento, você começou com o hábito da leitura, você buscou leituras de autoconhecimento. O que te ajudou a descobrir e o que fez com que você largasse essa profissão que você estava tendo até o momento e fizesse com que você jogasse tudo pro alto e falasse, putz, não é isso que eu quero para mim, eu quero um novo desafio. Bom, então aí no Piauí, como eu estava longe de tudo e longe de todos, eu tive a oportunidade de ter um momento comigo, né? Foi quando eu comecei a trilha do autoconhecimento. Sempre angustiado, querendo, sabe, buscar coisas e querendo entender dentro de mim um problema que eu achava que era um problema, né? Então, essa angústia me levou a hábitos positivos, como a alimentação, a atividade física e o principal que mudou minha vida, leitura. Passei a ler sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre empreendedorismo. Foi aí que eu conheci o projeto do Flávio Augusto, do Geração de Valor. E entrei numa sequência de busca, através das leituras, através de cursos, através de conversas com algumas pessoas, e comecei a entender a mente empreendedora. Foi quando eu comecei a me apaixonar por isso, né? Então foi quando eu comecei a acompanhar todos os projetos do Flávio e persistir nessa peregrinação durante 3 anos, né? Até o ano de 2019. E esse período foi muito importante, porque eu tive as minhas solidões, eu tive as minhas aperreios, como diz aqui no Nordeste, né? Eu achava que o problema estava vindo de novo. Só que é uma angústia, ou seja, algo dentro de mim que me motivava a buscar mais. Isso que era gostoso de saber. Me motivava a buscar. Então, toda vez que eu buscava, eu encontrava. E aí, em uma dessas buscas, eu achava, lendo sobre empreendedorismo, a importância de você ter salários variáveis, sobre educação financeira eu li muito também. Então eu falei, peraí, eu preciso de um projeto que tenha um salário variável, porque o que eu estava trabalhando era um salário fixo, e aí isso já não me apetecia mais. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa multinacional maior do que a empresa que eu estava. Graças às boas referências, boas amizades que eu fiz na empresa anterior, graças ao meu trabalho, um antigo chefe que estava nessa multinacional canadense me puxou, me trouxe para o grupo e foi onde eu tive que fazer mais uma mudança, ou seja, largar a empresa que me formou
e sair do Piauí e ir para o Mato Grosso do Sul, que é um estado que eu nunca tinha morado também. E aí eu fui trazer um trabalho novo, de uma empresa nova, estava chegando no Brasil recentemente, e eu ia ser o porta-voz no Mato Grosso do Sul dessa empresa. Então desempenhei ali em 2017 um trabalho bom, excelente, consegui fincar a bandeira da empresa, consegui atingir as expectativas de meta, realmente aquele salário variável que eu estava buscando eu atingi. Nunca tinha ganhado tanta grana assim, né? E foi uma experiência muito boa, porque de novo eu troquei de pele, de novo uma nova cultura, de novo um novo projeto. E esse período no Mato Grosso foi muito gostoso, muito importante. Continuei lendo, continuei buscando o autoconhecimento de forma mais veloz e mais feroz também, né? E nessas buscas eu fui em psicólogo, fui em psiquiatra, porque eu ainda não entendia qual que era a minha. Por mais que eu tinha dinheiro no bolso, projetos bem-sucedidos, mas eu ainda tinha uma angústia dentro de mim que não me deixava ter tanto sorriso no rosto, né? Continuei buscando, conversava muito com as pessoas, até com você, né, Tama? A gente conversava muito, e você, minha família, não entendia de onde vinha essa angústia, né? Que hoje a gente sabe de onde vinha, né? Que basicamente eu não tinha encontrado atividade que realmente me colocava à prova, me abastecia no total, encher meu tanque. Então foi nesse momento, nesse processo, que eu tive a oportunidade, graças à minha frequência de estudo e graças às pessoas que a gente conheceu também, de acompanhar os projetos do Flávio Augusto, né? Então já estava ali mais feroz, consumindo o WhatsApp, que eu era aluno, extremamente apaixonado pela escola de inglês WhatsApp. Eu era um cara que saía segunda-feira, voltava sábado de manhã do trecho, né? Andava mais de 10 mil quilômetros no mês e mesmo assim tinha gás, energia e vontade para estudar sábado à tarde na WhatsApp em Campo Grande, ali na Afonso Pena. Então veja você, né? As coisas foram quebra-cabeça que foram se montando. E aí, um belo dia, o Flávio lança o projeto lá no aplicativo, né, do Geração de Valor, chamado Universidade da Matrícula. Aí foi um grande ponto de inflexão na minha vida. Interessante, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção, eu também compartilho desse pensamento, é que a gente sempre tem que buscar crescimento, buscar novos desafios. Então, quem está estagnado, e esse é o grande problema do funcionarismo público, quem está estagnado não tem aquele tesão de viver. E uma outra coisa que a gente observou a gente não trabalha por dinheiro. A gente pode ganhar 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Se a gente não tiver tesão naquilo que a gente faz, se a gente não tiver 100% preenchido com aquilo, não adianta dinheiro no mundo que transforme o nosso momento. E essa inquietude que muitos empreendedores têm, ela é o fator de transformação do mundo, né? A inquietude do empreendedor é o fator de sucesso dele e o fator de crescimento de uma nação. Conta pra gente aí, então, como foi conhecer esse projeto da Universidade da Matrícula, tomar a decisão de sair desse emprego que já estava remunerando muito bem, você estava batendo metas, ganhando uma grana legal, diferente do que aconteceu ao longo da sua vida, você já estava num momento fantástico, mas você largou tudo, jogou tudo pro alto e apostou nesse sonho e buscando esse preenchimento que você falou. Justamente, é importante ressaltar a minha condição financeira do momento, porque as pessoas acham que uma pessoa que abandona tudo para viver um sonho é uma pessoa que estava desesperada, né? E no meu caso é o oposto. Eu nunca fui demitido, eu sempre fui promovido, nunca me faltou dinheiro, eu fui só crescendo a questão de salário, de oportunidades. E nesse momento, em 2019, eu tava bem pra caramba, sabe? Batendo metas, ganhando comissões. Para um jovem de 28 anos solteiro, ganhava um variável entre 7 e 20 mil, somando comissões, entendeu? Então era uma coisa fantástica pro momento que eu tava vivendo. Mas como a gente comentou, não me abastecia, não era suficiente. E aí, quando surgiu esse chamado do Flávio, eu fiz lá todo o processo seletivo, que é igual um reality show, é um reality show na verdade, né?
mas que você tinha que mandar um vídeo explicando a sua história, a sua essência, um vídeo curto, depois escrever algumas coisas. Eu simplesmente fiz no improviso, eu fiz o que a gente está fazendo aqui. Eu disse o que eu sou. E aí, eu sabia que eu ia ser chamado, na verdade, porque eu estava muito afim disso, querendo muito. E o processo seletivo envolvia decisões muito difíceis de serem feitas. Difíceis para uma pessoa comum. Para mim foi fácil, né? Eu tinha que pedir demissão de uma semana para outra. Eu tinha que desfazer das minhas coisas de onde eu morava, que era uma região. Eu adoro Campo Grande, aprendi muita coisa de propósito, com know-how, fiz muitas amizades com o pessoal da igreja, né? Morava com meu irmão numa condição muito favorável. Então eu estava bem no local que eu amo, que é Campo Grande. Só que eu estava a fim de crescer, continuar crescendo, né? Então eu tive que pedir demissão, eu tive que arrumar 20 mil de um dia para o outro, porque o projeto exigia pôr um capital. Eu tinha que ir para São Paulo, sem saber onde eu iria morar, o que eu ia fazer, como que eu ia ganhar grana lá, né? Só sabia que era um projeto do Flávio, que o propósito dele era, se aprovado fosse em 6 meses, seria premiado com financiamento a uns juros bem baixos, né? E a gente teria acesso se aprovado fosse. Ou seja, não tinha garantia de nada, né? Não tinha garantia de nada. Mas é importante frisar que todos esses desafios que poderiam ser um problema para a grande maioria das pessoas, você já estava indiretamente se preparando ao longo da sua vida. Capacidade de se comunicar, síntese, comunicar com as pessoas, inteligência emocional, habilidade de camaleão, de mudar sempre de algum lugar para o outro, o poder da adaptabilidade, e você estava preparado psicologicamente e financeiramente para esse momento. Então não adianta nada uma boa oportunidade aparecer na sua vida se você não está preparado. Então constantemente você tem que estar se preparando, né, para uma guerra que em algum momento vai ter que ser travada e o melhor profissional vai ter sucesso. Compartilha com a gente então como que foi a mudança para São Paulo, entrar na sintonia da Universidade da Matrícula, as pessoas que você conheceu lá, o Edio, o Flávio, todos os outros participantes desse projeto. Como que foi beber da fonte de um cara que você acompanhava pelos livros, pelos vídeos, e toda uma estrutura, uma mentalidade diferente? O que mudou na sua cabeça do Thalisson, que saiu de Campo Grande e chegou lá em São Paulo? Só complementando o que você falou, é muito importante isso que você falou. Hoje eu entendo como foi importante cada etapa de preparação que eu tive. Os cursos que eu fiz, as leituras que eu li, né? Os profissionais que me acompanharam, tudo foi muito importante. A questão da educação financeira, eu estava realmente preparado para esse momento. Estava totalmente preparado, né? Bom, vamos lá. São Paulo, né? São Paulo, uma selva de pedra, eu meio caipirão, né? Nunca tinha morado, a maior cidade que eu tinha morado era Campo Grande. Nunca tinha morado num local tão grande. Você chega lá, você já toma um impacto com o trânsito, com gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com muita gente, assim, sabe? Tá em um local muito agitado, me incomoda um pouco. E foi um cenário muito... eu acho, não, tenho certeza, foi o maior desafio que eu já vivi até hoje. Porque uma coisa é uma cidade pequena, né? Tranquilo de conversar com as pessoas. Outra coisa é você estar na rua onde as pessoas te atropelam. São Paulo é duro. São Paulo é duro, não perdoa ninguém. E só que foi muito gostoso estar lá, né? Eu fui moldado total. Então, primeira coisa, cheguei e ter a oportunidade de estar com pessoas que você admira. Isso é impagável, né? Eu que invisto muito em educação, invisto muito em cursos, eu te digo que a Universidade da Matrícula é o melhor dos investimentos, né? Se você sair vitorioso, você tem acesso ao financiamento de uma franquia. Se você sair não tão vitorioso, mas você se moldou e aprendeu com os melhores. Pessoas que ensinam pelo exemplo. São muito mais do que aquilo que elas aparentam ser no aplicativo. O Flávio, o Edio,
os professores que eu tive lá, Marcelo Mateus, o Davidson, o Jean, da Universidade, são professores da Universidade da Matrícula, são pessoas incríveis e todos só ensinam coisas que eles viveram e vivem. Pessoas que estão há 30 anos trabalhando com isso e ainda hoje vivem. Então isso é muito gostoso e te dá confiança, você tá num local com líderes como eles, né? Fala pra gente o que mudou na sua cabeça dentro da Universidade da Matrícula, os conteúdos que você consumiu lá, a experiência de vida, os desafios que te foram feitos lá, a questão do mudar o modelo mental de trabalho, valorizar todos os minutos do seu dia. O calendário de vocês é muito louco, né? Não termina na sexta-feira, no sábado. Comenta um pouco sobre essa mudança de mindset que você teve lá dentro, as principais coisas boas e os principais desafios que você teve, quais foram os monstros que você teve que enfrentar durante esses 3 meses, né? Você passou lá? 4 meses e meio. Dentro desses 4 meses e meio que fizeram com que você fosse hoje um Thalisson diferente. Entendi. Eu cheguei e eu percebi várias coisas. Percebi que eu não sabia vender, eu percebi que eu não era tão comunicativo assim, eu percebi que minha tolerância ao não era tão grande como eu imaginava que fosse. Então, basicamente, eu comecei a me polir e enxergar que eu tinha muito a melhorar, né? Só que eu sabia que se eu escutasse, se eu emprestasse o meu ouvido para os meus líderes e não à mediocridade, e não aos meus colegas desistentes, e não aos problemas, e não às picuinhas, e não à família que naquele momento tinha uma certa dúvida se esse era uma boa aposta ou não. Isso é importante dizer que no começo todo mundo da minha família ficou com medo, me achou um pouco maluco pelo fato de trocar o certo pelo duvidoso, que até então era o certo, né? E até então era o duvidoso. Então eu entendi que eu precisava de novo trocar a pele, de novo resetar. Peguei tudo aquilo que eu achava que sabia e coloquei de lado e falei, tá aqui, Ed, meu ouvido e minha mente, tô pronto para escutar. E passei a escutar todas as dicas, todas as recomendações e fui executando e fui fazendo. Essa capacidade de ouvir que me salvou. Então, cada passo que um professor meu me falava para dar, eu dava cegamente, entende? Porque quando você tem um bom líder, pode ter certeza, você chega longe. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sem ter um bom líder. Isso aí eu aprendi de cara, né? E os primeiros desafios foi esse, por exemplo, ir para a rua para conversar com as pessoas, eu que me achava comunicativo. Uma coisa é ser comunicativo num estado onde as pessoas param para te ouvir. Outra coisa é conseguir conversar onde as pessoas estão desconfiadas, têm medo. Então, o índice de rejeição que eu tive que lidar foi muito grande no começo. Esse lance de saborear o não, que eu tive muita dificuldade, porque como eu fui um cara que sempre foi comunicativo e sempre foi muito agradável, as pessoas naturalmente correspondiam. Mas quando você tem uma região que não dá tempo da pessoa te conhecer e ela te rejeita, isso para mim, pro meu perfil comportamental, me feria muito. Então a pessoa me dizia um não, eu achava que ela estava dizendo não para mim, mas não, era o contexto e a realidade do paulista, ele não para conversar contigo, entendeu? Então eu tive esses grandes desafios que eu saboreei, esses nãos amargos, aprendi a saborear e comecei a entender o que é o sucesso que grandes empreendedores têm. É a sua capacidade de tomar muito não, aguentar muito não, em prol de buscar um sim, lá no fundo do oceano, um peixinho chamado sim, um peixinho chamado sim, bem pequenininho, mas é o que a gente está buscando. Então eu comecei a aprender a ciência da estatística do não. Então, sabia que eu tinha que tomar 30 não nos dias para fazer 5 entrevistas, para fazer 2 matrículas. E se eu tivesse essa maturidade de aguentar isso, eu iria atingir o resultado, né? E isso tinha que ser feito todos os dias, durante 14 horas de trabalho por dia, que o ritmo de trabalho lá era animal. Então, assim, domingo a domingo, não existia feriado, não existia sábado, nem domingo. Então, esse também foi muito um confronto que eu vivi
pô, como é que eu vou ligar para uma pessoa no sábado? Como é que eu vou ligar para uma pessoa no domingo? Como é que eu vou ligar para uma pessoa à noite? Então, aquela mente que eu tinha de mentalidade de pessoa que trabalha em caixas de horário, pessoas que têm local certo para fazer tal coisa, eu tive que jogar essa mentalidade no lixo e pôr uma nova mentalidade. Vem cá, o médico não trabalha no sábado, no domingo, um bombeiro não dá plantão, por que um rapaz que representa uma empresa de curso de inglês não pode trabalhar em horários alternativos? Você acha que não tem pessoas na madrugada que querem aprender inglês? Então, eu comecei pela prática, a superar as objeções da vida, da minha própria mentalidade, entendeu? Então, eu comecei a fazer matrícula meia-noite, 11 horas da noite, de manhã, num parque, no meio de um restaurante, em vários locais inusitados. Eu comecei a entender que a matrícula não está no sistema, no dia, no horário. A matrícula estava em mim. Se eu tivesse disposto, se eu tivesse alegre, se eu tivesse grato e interessado na vida de uma outra pessoa, independe do dia, do horário, do local, independe se é uma pessoa rica, pobre, independe se é na favela ou se é na zona nobre, todos os lugares, eu poderia estar em todos os lugares, entende? Então isso foi fundamental, é muito importante para mim quebrar, destruir as nossas crenças limitantes. E detalhe, eu aprendi que a gente tem que fazer isso diariamente. Hoje, se eu me afastar dessa mentalidade durante uma semana, naturalmente, aquela forma antiga de pensar volta. Porque nós somos seres assim. É mais fácil a gente destruir do que construir. Ou seja, é mais fácil ter hábitos ruins do que hábitos bons. A mentalidade é a mesma coisa. É mais fácil eu dar desculpa a acreditar que meu sucesso está nas coisas do que em mim. Entende? Então isso foi muito importante. Isso aí entra muito no contexto do autorresponsabilidade, né? Saber que os frutos que você colhe hoje, eles não seriam possíveis se você não tivesse plantado há muito tempo atrás. Então, a capacidade de você saber que todos os seus resultados estão intimamente ligados com o que você fez anteriormente é fundamental. E me fala um pouco sobre o momento que você está vivendo atualmente. Quando você se matriculou nessa Universidade da Matrícula, quando você chegou lá, você imaginava que você teria sucesso, conseguiria, seria muito difícil lidar com as pessoas lá, que as pessoas selecionadas iam ter um nível muito mais alto, muito mais baixo. E comenta um pouco sobre essa sua trilha durante esses meses, sobre o seu desempenho, né? Sobre as coisas que você conquistou lá e o fato de você ter sido o primeiro a conseguir bater a meta e dar início a essa nova fase que você está vivendo agora, que é abrir a sua própria franquia numa cidade da sua escolha. Vamos lá. Bom, lembrando e aproveitando que foi importante eu resetar a minha máquina e deixar meu ouvido e minha mente livre para receber, mas também foi importante eu entender que as minhas características, minhas habilidades construídas, desenvolvidas ao longo do tempo, foram que me ajudaram a bater essa meta mais rápido do que o previsto e ser o primeiro aprovado da Universidade da Matrícula. Então só depois disso que eu fui entender, é muito louco. Mas, primeiro, eu fui com a expectativa baixa, eu não confiava tanto em mim, eu achava que o problema era sempre em mim, então eu não achava nem de perto, nem imaginava que eu teria esse desenvolvimento que eu tive. Tanto que eu fui com a mente de que eu iria ficar 1 ano lá. O projeto são 6 meses, quem não conseguisse ficar os primeiros 6 meses, eles poderiam ter uns outros 6 meses de repescagem. Então eu fui com essa mente, que eu era um cara do interior, que lá tinha paulista, mineiro, goiano, devia ter gente muito foda, gente muito melhor que eu, e eu, sabe, um caboclinho de Rondônia, que por último tava no Mato Grosso do Sul. Então eu não acreditava em mim mesmo. E olha que louco, né? Então lá eu percebi que como eu me emprestei para a liderança, eles me ajudaram a eu entender que sim, não é de onde eu vim, mas para onde eu vou. Sim, eu tinha habilidade, sim, eu era o cara que eu via, então eu fazia e executava, então eu trabalhava muito.
pelo conversando com meus colegas, o feedback dos meus líderes, eles tinham essa noção que eu trabalhava mais que a maioria, eu plantava mais que a maioria. Então, eu fui enxergando ao longo da trajetória que, rapaz, não é que eu tenho uma habilidadezinha, não é que eu consigo fazer isso, e aí eu fui me surpreendendo comigo mesmo ao longo do tempo, né? Então, foi muito bom saber disso, que eu comecei a acreditar mais em mim, eu me senti mais empoderado, minha autorresponsabilidade, meu nível de autorresponsabilidade, que eu achava que já era alto, triplicou. Se tá dando certo, sou eu, se tá dando errado, sou eu também. E aí esse período que eu fui desenvolvendo, que eu fui fazendo, eu fui me enxergando com outras habilidades. Por exemplo, eu tive a oportunidade de liderar, eu tive sucesso sendo líder lá dentro da Universidade da Matrícula, eu tive a oportunidade de palestrar, enfim, várias coisas que eu achava que eu não seria capaz. Então, é muito importante você ter uma boa liderança que mostra o quão precioso é você, o quão você é um diamante que só precisa ser lapidado. E eu estava disposto a isso, e eu acredito que, juntando as minhas habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo, de sair da zona de conforto, de comunicação, de sempre emprestar meu ouvido para as coisas boas, de trocar de pele, resetar a máquina, começar sempre um novo Thaleson, junto com a aceitação da liderança, me aceitar ser liderado, eu acredito e eu atribuo a isso ao meu sucesso na Universidade da Matrícula, e eu atingi o objetivo de antecipar. Era 6 meses, eu fiz em 4 meses e meio. E foi o primeiro aprovado na Universidade da Matrícula. Legal, então algumas características interessantes aí. A gente identifica que muito da limitação que a gente se coloca, muito das barreiras que estão à nossa frente, nós mesmos colocamos. Então, aquela limitação de que, eu sou do interior, eu fiz uma faculdade particular, eu sou filho de família pobre, isso é uma coisa que está na sua cabeça. A partir do momento que você tira essas crenças limitantes e vislumbra um futuro grandioso, um futuro maior na sua vida, você vai conquistar. É a física quântica, né? Lei da atração. Quando você foca, se determina e vai atrás dos seus sonhos, você tem com certeza, em algum momento, um sucesso no seu trilhar, na sua caminhada aí. E somado à humildade em saber escutar, saber reconhecer que a gente sempre tem que estar buscando o aprendizado. Então, o ser humano que não está buscando aprendizado, ele está morto. Então, melhoria contínua, né? Tem até uma filosofia japonesa que chama Kaizen. Hoje, melhor que ontem, pior do que amanhã. Melhoria contínua. A gente nunca sabe tudo e a gente sempre deve buscar novos conhecimentos e, principalmente, estar perto de pessoas boas. Tem uma frase que chega a ser até clichê, que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Se a gente está convivendo com pessoas grandiosas, com mentalidade grandiosa, por consequência, nós também seremos. Então, somado a isso, o fato de querer sempre sair da zona de conforto, buscar mais e alta adaptabilidade. Fantástico aí seus insights. E para finalizar, compartilha com a gente aí o momento atual que você está vivendo, fala onde você está morando, fala por que você escolheu essa região e o que você planeja para o futuro da WhatsApp Teresina, Zona Leste. Show de bola, vamos lá. Então, assim, eu tive a oportunidade de abrir a WhatsApp em qualquer lugar do país, né? Poderia ter sido São Paulo, poderia ser o Mato Grosso do Sul, que eu adoro tanto, tenho muito respeito por essa região. Poderia ter sido a Rondônia, que é a terra onde meus pais moram, onde eu nasci, que eu também respeito muito. Enfim, poderia ter sido qualquer estado. Mas eu escolhi um estado peculiar, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2015, chamado Piauí. Então, todo mundo começa a se perguntar, mas por que você escolheu o Piauí? Ninguém conhece a nível Brasil, as pessoas acham que só tem pobreza, só tem calor, enfim. Esse contexto teve um objetivo bem específico de eu ter escolhido o Piauí, né? Quando eu morei aqui, eu me surpreendi com várias coisas. Como é que um local desse, que realmente tem suas limitações, realmente, tecnicamente, é um dos estados mais pobres do país,
como é que um estado desse é referência em medicina? Como é que esse estado, as notas do Enem, né, são alunos, os principais notas e maiores notas do Enem são alunos do Piauí, primeiros aprovados em concursos públicos são piauienses, né? Então, assim, eu comecei a notar várias peculiaridades desse povo e analisar que é um povo muito inteligente, um povo muito estudioso. E comecei a analisar e pesquisar o porquê disso, né? Obviamente, uma região onde o turismo não é tão forte, não é tão referência, onde a agricultura ainda está em movimento de crescimento, não é tão expressiva ainda. Indústria, não se fala muito em indústria por aqui. Enfim, vários departamentos, digamos assim, vários ramos econômicos que toda região rica tem, aqui não é, digamos, o foco, né? Só que eu comecei a analisar, aqui tem o de mais valioso que tem de um brasileiro, que é o capital intelectual. As pessoas aqui são muito inteligentes e elas estudam muito. E por não ter outros ramos, eu acho que elas se apegam muito à educação. Então, por isso que as pessoas são líderes aqui e estão sempre em primeiro lugar nos concursos, nos vestibulares, nos Enems. Tem uma escola aqui que é referência a nível Brasil em educação, está sempre entre os maiores índices de educação, sempre os primeiros lugares em Enem é dessa escola, enfim. Sabe, umas coisas que eu comecei a me apaixonar por esse povo e pelo seu capital intelectual. E aí me veio uma reflexão, contar a história de uma empresa, de uma escola bem-sucedida em São Paulo é fácil, em Minas é fácil, no Mato Grosso do Sul é fácil, onde as condições favoráveis estão todas ali para te ajudar. Agora, vindo no Nordeste, numa região não tão favorecida assim, e você conseguir ajudar esse povo, que já é super inteligente, super engajado, povo incrível, ajudá-los a se alfabetizarem no inglês. Onde a gente vai levar esse povo, né? Que já é referência em estudo. Imagina eles fluentes em inglês, com a língua mais falada do mundo. Então eu comecei a querer e desejar contar uma história diferente, uma história daqui e querer ser uma referência a partir daqui, né? Então, esse sentimento meu me fez cravar a bandeira aqui no Piauí. Logicamente que eu tenho meus laços de relacionamentos que me trouxeram ao Piauí, que eu tenho uma noiva que mora aqui, né? E ela é daqui, uma médica, super estudiosa, super engajada em carreira, então tô próximo muito dela aqui. Mas não foi o fator determinante, que eu poderia ter levado ela para qualquer lugar, mas sim o fator determinante é entender que nossa habilidade tem que ser usada em locais que precisam de nós, né? E aí, imagina, agora vamos trazer uma reflexão com vocês. Imagina a WhatsApp Teresina, Zona Leste, ter a mesma quantidade de alunos de uma WhatsApp Avenida Paulista. Você acha que é possível? Eu acho, porque eu vim para fazer isso. E eu vim com essa ambição. Eu vim para trabalhar e ser uma referência na rede, né? Para mostrar para o Brasil o que o Piauí tem para oferecer. Para mostrar para o Brasil como o piauiense tem esse capital intelectual e como ele vai ganhar o mundo em várias áreas, de medicina, tecnologia, direito, engenharia, enfim, a área que cada um deles quiserem se destacar. Mas usando a ferramenta que hoje é uma ferramenta nobre, só 4% dos brasileiros são fluentes em inglês. E eu quero ajudar esse povo a se alfabetizar globalmente e exportar referências a nível mundial. Então esse é meu propósito atual de vida e também é um paralelo com projetos do Flávio, né? O Flávio, se vocês sabem, mas grande parte dos direitos autorais dos livros, das palestras, ele doa para escolas carentes do Nordeste, de regiões, né, menos favorecidas tecnicamente, né? Legal, então, voltando naquela reflexão que a gente fez, em momento algum você fala em dinheiro, você fala em transformação de vida e impactar pessoas, impactar uma região, e isso sim te dá tesão de viver, que fez você fazer essa escolha, e com certeza você vai ter muito sucesso. Deixa sua mensagem final para todos que estão nos escutando aqui, estão vendo o nosso vídeo. Fala como essa galera pode te achar, como que eles podem te achar nas redes sociais, e quem é aí do Piauí, quem é aí de Teresina, que quer conhecer a sua escola, como que ele faz? Show de bola, vamos lá.
Vocês podem me acompanhar no Instagram, né? Thalisson Camilo Dias WhatsApp, né? Ou Thalisson Camilo Dias WhatsApp. O piauiense que quiser saber mais da nossa escola pode entrar no site whatsapp.com, mas também pode me adicionar e me chamar lá no Instagram. E a mensagem que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: são os pilares que eu aprendi com o Flávio Augusto, né? Nesse período que eu tive com ele. Visão, coragem e competência. Se você não tiver esses 3 elementos, você não vai para lugar nenhum. Então, visão, o que vai te trazer visão são suas experiências, as suas reflexões, as pessoas que você conversa, como elas trazem para você exemplos bons, né? Coragem, você tem que sair da zona de conforto. Onde você está hoje não vai te levar para o próximo patamar. Então você tem que sair, mudar, você tem que ir para outra região, você tem que aprender a ter esse conflito de adaptabilidade, que é muito importante, né? A gente vê que os grandes líderes, eles têm essa habilidade também. E competência. Você não vai ter essa competência sozinho. Você vai ter que sempre ter bons líderes. Então, aceite ser um liderado. Só é um bom líder quem um dia foi um bom liderado. E falar da WhatsApp é fácil, né? A WhatsApp é referência na América Latina, torna o adulto fluente em 18 meses, abordando temas que são fantásticos para o adulto. Coach, oratória, empreendedorismo, gestão do tempo, liderança, negociação. Tudo aquilo que uma pessoa precisa para ser bem sucedida, ela vai conseguir encontrar num curso da WhatsApp, né? E nós estamos aqui em Teresina, na Zona Leste, uma região linda, referência aqui em Teresina, a região mais nobre, né? A gente vai estar ali na Nossa Senhora de Fátima, que é a avenida principal. E o teresinense que tiver interesse de conhecer mais esse projeto, entre em contato com a gente vai estar aí à disposição para poder atendê-lo, tá bom? Sejam bem-vindos, a bandeira do Grupo Wiser Educação está aqui em Teresina, está aqui no Piauí, está aqui no Nordeste, e daqui vão sair grandes mentes alfabetizadas globalmente. E para finalizar, qual que é o seu recado aí para a galera do grupo de propósito, para a embaixada de propósito, para todas as embaixadas, todas as pessoas que estão nos acompanhando até agora? Olha, continue valorizando e cultivando esse movimento. É um movimento perfeito, um movimento lindo, onde é importante que cada um de vocês contribuam também. Continue lendo. Se vocês não lerem, vocês vão ter que acreditar no que te dizem, então é importante ler. Só que continue vivendo as experiências, não se limitam ao comodismo, né? As coisas que te acomodam não te evoluem. Então, que vocês continuem tomando decisões, dê o passo de fé, se é uma coisa que você acredita, mesmo sabendo que pode dar errado, né? Todas as tomadas de decisões que eu tive poderia ter dado errado. Pode dar errado aqui em Teresina, entende? As coisas, elas caminham, as coisas mais dão errado do que dão certo. Só que se você souber disso, tá ótimo. Que você não cria uma ilusão e não tem expectativa exacerbada, né? Então, mas saiba que você vai ter que jogar com a estatística. Vão ser muito mais não e muito mais problemas do que sims e de coisas fáceis. Pode ter certeza, e você aprender a ser nocauteado com o não é a principal habilidade que você precisa adquirir. Maravilha! Fica aqui meu muito obrigado por você ter compartilhado toda a sua história de vida, todos os seus insights, todos os seus pensamentos. E eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até agora ficou muito feliz e muito grato com esse conteúdo compartilhado. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado, um grande abraço e deixe seus comentários aqui embaixo sobre algum dos temas que foram falados e se você gostaria de saber outros temas relacionados a empreendedorismo, mindset ou outras atividades do seu interesse. Grande abraço! Valeu, galera! Um abração! Obrigado pela oportunidade!